Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Paixão Costa. Eu sou estudante do curso de Engenharia de Computação na UNB e hoje vim apresentar para vocês o meu trabalho, que é uma avaliação do reconhecimento de entidades nomeadas em extratos de contratos do Diário Oficial da União. Esse trabalho foi desenvolvido com orientação da professora Maristela de Holanda e a minha orientadora é a Mayara Tio Marinho. Bom, a apresentação seguirá os seguintes tópicos: introdução, referências, metodologias, experimentos e conclusão. Para começar, é importante entender o contexto dessa pesquisa. O Diário Oficial da União é o principal meio de divulgação dos atos administrativos do governo federal. É nele que são publicados contratos, licitações, decretos, nomeações e diversos outros documentos oficiais. Apesar de essas informações serem públicas, elas apresentam um desafio importante. Os documentos não seguem um padrão único de escrita. Cada órgão possui sua própria forma de redigir as publicações, o que dificulta bastante a extração automática de informações. Além da falta de padronização, existe também o desafio do volume de informações. Em média, mais de 4.000 autos oficiais são publicados diariamente no Diário Oficial da União. Entre essas publicações, podem existir informações relevantes para órgãos de fiscalização, como contratos, valores, empresas contratadas e até possíveis inconsistências administrativas. Realizar esse acompanhamento manualmente é uma tarefa extremamente difícil. Imagine um auditor que precisa verificar contratos publicados diariamente. Além do grande volume de documentos, essas publicações apresentam formatos diferentes, nomes diferentes para informações semelhantes e níveis variados de detalhamento. Isso torna praticamente inviável a localização rapidamente de informações importantes apenas por leitura humana. Automatizar essa etapa pode acelerar atividades como auditoria, fiscalização, construção de bases de dados governamentais e monitoramento de gastos públicos. Outro desafio encontrado durante a pesquisa foi a inexistência de um conjunto de dados anotados especificamente para esse domínio, que pudesse ser utilizado para treinar e avaliar modelos de inteligência artificial. Foi justamente essa necessidade que motivou o desenvolvimento deste trabalho. Como o Diário Oficial da União possui diferentes tipos de publicações, foi necessário definir um escopo. A pesquisa concentrou-se na seção 3 do Diário Oficial da União, que reúne publicações relacionadas a contratos e licitações. Mais especificamente, trabalhamos com documentos do tipo extrato de contrato. Para este domínio, foram definidas inicialmente 21 categorias de entidades, com o auxílio de um especialista, representando informações relevantes presentes nesses documentos. Essas entidades representam as principais informações presentes em um contrato público. Entre elas estão órgãos contratantes, empresas contratadas, datas, valores, número do contrato, objeto do contrato, vigência e diversas informações orçamentárias. Essas categorias foram definidas juntamente com um especialista da área para representar os elementos mais relevantes dos documentos. Assim, o principal objetivo dessa pesquisa foi construir um corpus anotado manualmente contendo extratos de contrato do Diário Oficial da União e utilizá-lo para avaliar diferentes modelos de reconhecimento de entidades nomeadas, também conhecido como NER. Mas afinal, o que significa reconhecimento de entidades nomeadas? A ideia é bastante simples. Quando lemos um texto, identificamos naturalmente informações como nomes de organizações, datas, pessoas ou valores monetários. No exemplo apresentado no slide, conseguimos reconhecer facilmente que Universidade de Brasília representa uma organização, 15 de março de 2025 representa uma data e R$ 250.000 representa um valor monetário. A tarefa NER consiste justamente em ensinar um computador a identificar automaticamente esse tipo de informação dentro dos textos. No caso deste trabalho, além de entidades tradicionais, buscamos também reconhecer entidades específicas do domínio de contratos públicos. Antes de iniciar a construção do corpus, realizamos uma revisão de literatura. Entre os principais trabalhos encontrados estão o LENER-BR, que foi o primeiro corpus em português voltado para documentos legais, e o DODF Minor,
uma ferramenta desenvolvida para extrair informações do Diário Oficial do Distrito Federal. Apesar dessas contribuições, não encontramos um corpus voltado especificamente para extratos de contrato do Diário Oficial da União, o que reforçou a relevância dessa pesquisa. A metodologia da pesquisa pode ser dividida em duas grandes etapas: a construção do corpus e a avaliação dos modelos de reconhecimento de entidades. A primeira etapa constitui na extração dos documentos. Os arquivos foram obtidos diretamente do Diário Oficial da União em formato XML. Em seguida, removemos todas as marcações relacionadas à estrutura e formatação do documento, mantendo apenas o conteúdo textual. Após essa limpeza, selecionamos apenas publicações cujo título era extrato de contrato, formando assim o conjunto de documentos utilizados nessa pesquisa. Depois da extração, iniciou-se uma etapa mais importante e também mais trabalhosa da pesquisa, a anotação manual do corpus. Para isso, utilizamos a ferramenta Label Studio, bastante empregada em projetos de inteligência artificial para a criação de conjuntos de dados anotados. Nessa ferramenta, o texto é apresentado ao anotador, que seleciona os trechos correspondentes às entidades e associa cada trecho à categoria correta. Esse processo foi realizado manualmente para 1.000 documentos. O objetivo dessa etapa foi construir um Gold Standard, ou seja, um conjunto de dados cuidadosamente anotado que servem como referência para treinamento e avaliação dos modelos. Em etapas supervisionadas de aprendizado de máquina, a qualidade dos resultados depende diretamente da qualidade desse conjunto. Como a anotação envolve interpretação humana, era importante verificar se diferentes pessoas fariam anotações semelhantes. Para isso, 2 voluntários realizaram as anotações de forma independente. Em seguida, calculamos 2 métricas bastante conhecidas na literatura: o alfa de Krippendorff e o kappa de Cohen. Os valores obtidos foram elevados, indicando uma alta concordância entre os anotadores e demonstrando que o corpus possui boa consistência para ser utilizado nos experimentos. Com o corpus pronto, passamos para a etapa de avaliação dos modelos. Foram comparadas 4 abordagens bastante representativas da evolução da tarefa NER. O CRF representa uma abordagem clássica baseada em rotulação sequencial. O BLASTM utiliza redes neurais recorrentes para capturar o contexto das palavras. O CNN-BLASTM combina características locais extraídas por convoluções com um contexto global fornecido pela BLASTM. Por fim, utilizamos o BERT, um modelo baseado em transformers que atualmente representa excelentes resultados em diversas tarefas do processamento de linguagem natural. Nessa tabela, podemos observar o desempenho individual dos modelos para cada entidade, além do resultado geral. De maneira geral, as entidades mais frequentes, como organizações, datas e valores, apresentam melhores resultados. Já entidades menos frequentes e mais específicas do domínio administrativo mostraram maior dificuldade para todos os modelos. No resultado geral, observamos que o BERT e o CRF alcançaram os melhores desempenhos, ambos obtendo um F1 macro de aproximadamente 0,8. Além da comparação direta dos resultados, também realizamos uma análise estatística utilizando o teste de Friedman, seguido do pós-teste de Nemenai. O objetivo foi verificar se as diferenças observadas entre os modelos eram realmente significativas. Os resultados mostraram que não existe diferença estatística significativa entre o desempenho do BERT e do CRF, indicando que ambos apresentam um desempenho equivalente do ponto de vista estatístico. Para concluir, esse trabalho apresentou a construção do primeiro corpus anotado manualmente para reconhecimento de entidades de contratos. Para concluir, este trabalho apresentou a construção do primeiro corpus anotado manualmente para reconhecimento de entidades em extratos de contrato do Diário Oficial da União. Além da construção do corpus, avaliamos 4 modelos NER, mostrando que o BERT e o CRF obtiveram o melhor desempenho geral. Enquanto o BERT apresentou maior capacidade para reconhecer entidades mais complexas, o CRF demonstrou ser uma alternativa bastante eficiente, com menor custo computacional. Esperamos que esse corpus possa servir como base para pesquisas futuras em processamento de linguagem natural aplicado a documentos governamentais, além de contribuir para o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na análise automática dessas publicações.
Muito obrigada pela atenção. Espero que esse trabalho possa contribuir para o avanço das pesquisas em processamento de linguagem natural aplicado ao domínio jurídico e administrativo.